O mundo dos games é um tanto complicado, que envolve alguns casos que são até mesmo difíceis de entender. E alguns desses casos são lançamentos, que parece aquele projeto ou aquele trabalho de escola que a sua mãe comprou a cartolina na noite anterior, te ajudou a fazer o trabalho e quando você foi entregar você percebeu que não era aquilo que você estava planejando. E você não tirou a nota que você deveria ter tirado. E dois casos recentes têm uma história um tanto quanto similar, que são No Man's Sky e Cyberpunk 2077, que mostram a precocidade de alguns estúdios. Começando em 2016 com No Man's Sky. O jogo foi lançado em 9 de agosto de 2016. Não prometia somente ser um jogo bom, mas prometia ser um jogo que iria inovar em diversos aspectos a própria indústria. Nos trailers, entrevistas e comentários, o jogo prometia trazer um mundo, um universo gigantesco, onde você poderia explorar planetas, customizar sua nave, se encontrar com outros jogadores e até mesmo visitar planetas e ver o que os outros jogadores fizeram nele. E bem, o jogo foi lançado, mas a recepção foi um pouco diferente do esperado. E provavelmente foi um dos lançamentos mais complicados da indústria, onde a gente teve o reembolso sendo feito para jogadores e entre outras polêmicas. Contudo, o real problema era no fato de que, ao ser lançado, o jogo não entregou nem 50% do que havia prometido. Os planetas eram repetitivos, o conteúdo como um todo do jogo não era o que havia sido entregue em trailers, reviews e comentários e entrevistas. Fora também que nem sequer o multiplayer que havia sido prometido desde o início da sua divulgação estava no jogo do lançamento. E de quem seria a real culpa de tudo isso? Olhando para trás agora, após toda essa história ter sido contada, boa parte está no desenvolvedor Sam Murray, que ao fazer entrevistas, o Sam, ele basicamente falava algo que fugia até mesmo da própria ideia do jogo, prometendo coisas diversas, falando que o jogo seria uma revolução total e aumentando cada vez mais a expectativa do jogo em si, criando um hype um tanto quanto irreal. E também dá pra dizer que não é só culpa dele, mas também culpa dos fãs, ao criarem uma expectativa fora dos padrões e esperarem algo que iria revolucionar a indústria dos jogos. Em meio a polêmicas, em meio a crises e entre outras coisas que ocorrem na indústria, No Man's Sky é um caso de muitos, porque outras empresas como a Ubisoft e Bethesda também acaba acontecendo a mesma coisa. É criado um hype gigantesco em torno de um jogo, só que acaba não sendo entregue o que era para ser prometido, e também a expectativa que aquela pessoa tinha acaba sendo toda jogada pelo ralo. Só que no caso de No Man's Sky é um tanto quanto complexo, porque o jogo de certa maneira virou, e isso é algo que eu vou falar um pouco mais adiante. E temos Cyberpunk 2077, que é o jogo mais recente que tem uma polêmica bem similar com No Man's Sky. Similar ao jogo, ele também teve problemas no lançamento, uma grande expectativa sendo montada, só que a diferença é que Cyberpunk não teve problema em relação ao conteúdo. Porque conteúdo, Cyberpunk no seu lançamento tinha. O real problema era na gameplay, na otimização do jogo e em outros aspectos técnicos que impediam as pessoas de simplesmente jogar. E fora que o problema real era que o jogo havia sido anunciado 8 anos atrás, tendo sofrido diversos adiamentos com a principal desculpa de que eles estavam melhorando a experiência do jogo, criando algo melhor. E aí, nesse caso, o problema não foi a falta de conteúdo, que também tinha no jogo, mas foi também o fato
dele ser injogável. E com isso também tivemos algumas revelações polêmicas, onde tivemos declarações de casos de horário abusivo de trabalho por parte da CD Projekt Red. E diferente de No Man's Sky, a polêmica se estendeu durante um bom tempo e tomou um escopo muito grande. O escopo aumentou no nível que não era esperado pela própria empresa, onde o jogo foi retirado inclusive por um tempo da PSN. E diferente do No Man's Sky, que é um jogo de um estúdio independente, Cyberpunk é um jogo de um estúdio que lança jogos AAA, que é o estúdio responsável por The Witcher 3. Então a diferença era assim grande. Mas tudo bem. E o que aconteceu com esses dois jogos? Eles morreram, sumiram do mapa, ninguém mais comprou? Não é bem o caso. A maioria dos jogos que são lançados com um universo grande a ser explorado, com o mundo aberto, né, o famoso sandbox, e também com a promessa de multiplayer, em sua maioria tem uma longa vida que a empresa busca estender, seja com DLCs, conteúdo adicional ou outros projetos dentro do jogo. E fora, é claro, que devido à ascensão do conteúdo digital, do download digital, sem a necessidade de um material físico ali, isso se tornou cada vez mais popular, estender a vida dos jogos. Então, por mais que ele tenha um lançamento horrível, a empresa ainda tenta estender um pouco a vida daquele jogo. E com No Man's Sky, desde 2016, o jogo vem recebendo atualizações. O jogo tá tendo aí uma administração por parte do estúdio muito grande, onde enfim nós temos o multiplayer que era tão prometido, nós temos um modo história totalmente remodelado, um modo de construção para você construir sua base, entre outras coisas, e também você pode até mesmo se juntar a facções dentro do jogo. E o fato é que o jogo, sim, ele saiu da mídia, ele não é tão comentado mais ou jogado pelos streamers ou tá rodando aí o nome dele. Contudo, ele aprendeu com seus erros. Só que o real problema dele não foi o fato dele ter chegado e simplesmente lançado o jogo que estava sendo planejado ali. Porque eles até que poderiam estar planejando isso, lançar um jogo base e desenvolver atualizações conforme o tempo. Mas o real problema era o fato de que eles prometeram um jogo gigantesco e tudo desde o início. E esse acabou sendo o real problema por trás do No Man's Sky. E com o Cyberpunk 2077, nós estamos seguindo um caminho um pouco similar. Assim espero, pelo menos. Atualmente a gente está na atualização 1.5, onde nós tivemos algumas melhorias de desempenho e gráfico. Fora que também tivemos algumas interações novas com personagens e também novas interações com o mundo e o mundo aberto ali de Night City, onde tivemos ali a oportunidade agora de ter outros apartamentos e outras áreas para explorar. Contudo, o jogo ainda está bem distante do que a CD Projekt Red havia prometido. Só que eu ainda tenho uma leve esperança no fim do túnel. E eu estou jogando Cyberpunk 2077. E nele eu consigo ver uma narrativa que me cativou, me prendeu. Um jogo, uma gameplay e um universo que eu sinto vontade de explorar. Que eu sinto vontade de me conectar com os personagens daquele jogo. O V, que é o personagem principal, eu sinto o que ele está sentindo ali. O Johnny Silverhand, que é interpretado pelo Keanu Reeves, ele é um personagem excelente. E eu consigo ver todas as qualidades de narrativa que a CD Projekt Red havia feito anteriormente com The Witcher 3. Contudo, é visível as suas falhas, é visível os erros e a falta de conteúdo, interações e outros elementos ali que trariam, né, um total diferencial para o jogo. Então sim, eu gosto de Cyberpunk 2077 e espero realmente que o jogo melhore e entregue o que ele havia prometido. Contudo, tirando uma lição de tudo isso, acho que o que podemos aprender e analisar é que temos que tomar cuidado com o que o marketing das empresas entregam. E talvez até elas mesmo mudar um pouco a estratégia que eles prometem.
Porque em sua maioria eles buscam sempre vender o seu produto, vender o seu jogo, mas eles não conseguem ali medir as expectativas com os jogadores, que sempre esperam algo a mais, algo que supere todas as suas expectativas. Então não digo necessariamente para mudar a sua estratégia ou simplesmente falar tudo que o jogo promete entregar de vez, mas medir a expectativa do conteúdo-chave do jogo de lançamento e também a expectativa dos jogadores. Teremos em breve Elden Ring chegando. E, lógico, ele está sendo mega elogiado por todo mundo já. Uma galera já está tendo a oportunidade de jogar. Então, eu não joguei ainda. Então, eu espero que seja um jogo muito bom, porque eu amo a franquia Dark Souls e eu amo a From Software. Contudo, é sempre bom medir as expectativas, controlar o que você espera do jogo, dos jogos e ter uma certa paciência. E o conselho que eu dou no final de tudo isso é, primeiro, não compre jogos na pré-estreia. E se comprar, saiba o que você está fazendo.